Fala pessoal, como a gente havia prometido, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perseverança. E a gente vai usar o texto que está lá no livro de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. A gente sabe muito bem que esses homens, eles passaram a noite inteira tentando algo. Eles eram pescadores e creio eu que eles colocaram o barco na água e lançavam as redes para um lado, para o outro, a noite inteira. E nada conseguiram apanhar. Eu tenho certeza no meu coração que em algum momento da sua vida você tentou algo e não deu certo, e não conseguiu. E geralmente quando isso acontece com a gente, vem aquele sentimento de frustração, de incompetência, de incapacidade. Isso ajuda a abaixar muito a nossa autoestima. Então eu creio muito bem que você sabe como esses homens aqui estavam se sentindo. Trabalharam a noite toda e nada apanharam. Diz a palavra de Deus que de manhã Jesus Cristo vinha acompanhado por uma grande multidão. Ele entra no barco de Pedro, ensina aquelas pessoas e depois ele chama Pedro. E ele fala o seguinte com Pedro: Pedro, entra no barco, Pedro, e faze-te ao largo. É como se Jesus Cristo estivesse dizendo para aquele homem: Pedro, eu sei que você tentou, sei que você lutou, não conseguiu nada, mas tente de novo, Pedro. Persevere um pouquinho mais que você vai ver o milagre acontecer. E Pedro, ele perseverou e tomou posse da sua bênção. E neste vídeo nós vamos estar vendo por que é tão difícil a gente perseverar. E o primeiro ponto da nossa mensagem, respondendo este questionamento: por que é tão difícil perseverar? Perseverar é essencial. Perseverar é imprescindível para nós vivermos os nossos sonhos, né? Perseverar é imprescindível para a nossa caminhada cristã, para nós obtermos aí a nossa salvação. Então a perseverança nas nossas vidas é algo muito importante. Mas por que muitas pessoas desistem quando tentam 1, 2 vezes no máximo? Nós vamos ver isso hoje, nesse vídeo. Primeiro ponto da nossa mensagem: por que o ser humano não persevera? Dificuldades de nos darmos novas oportunidades. Gênesis capítulo 4 vai dizer que Caim e Abel decidiram prestar um culto ao Senhor. Caim, ele pega dos frutos da terra e Abel, ele pega das primícias do seu rebanho. Eles vão oferecer agora, prestar um culto a Deus. Deus se agrada da oferta de Abel, mas reprova a oferta de Caim, porque a impressão que dá é que Caim pegou qualquer coisa. Já Abel não, pegou das melhores partes, pegou das primícias. Diz a palavra que Caim descaiu o semblante. Caim, desculpa a expressão, ficou boladinho, ficou irritado, porque a sua oferta não foi aceita. Deus virou para Caim e falou que assim: ué, mas por que descaiu o teu semblante? Por que você está irritado? Se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito? O que a gente entende com esta passagem? O próprio Deus dando uma segunda oportunidade ao homem, para o homem tentar de novo, para o homem perseverar um pouquinho, porque se ele perseverar um pouquinho e de repente agora parar para analisar e falar assim: poxa, aonde eu errei? Por que eu fui reprovado? Por que não deu certo? Ele poderia muito bem agora fazer essa análise, melhorar aquela oferta e com certeza Deus iria se agradar e ele seria aceito.
Deus dando uma nova oportunidade a Caim. Mas o texto diz que Caim não deu a si mesmo essa nova oportunidade. Como o ser humano ele é cruel com ele mesmo. Porque é interessante demais que o nosso Deus, quando nós tentamos algo e nos aproximamos dele, ele mesmo diz pra gente, poxa, mas insiste mais um pouquinho, tenta mais um pouquinho, persevera mais um pouquinho. Mas o ser humano, muitas vezes, ele não consegue dar a si mesmo uma nova oportunidade. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida alguém vacilou contigo, alguém te entristeceu. E quando esta pessoa se aproximou de você, pediu perdão, se arrependeu do que fez, eu tenho certeza no meu coração que você já deu uma outra oportunidade para esta pessoa. Ela te entristeceu, mas mesmo assim você vai pagar o preço de caminhar com ela. E por que quando nós estamos tristes conosco, quando eu estou triste comigo, quando eu estou aborrecido comigo porque eu tentei algo e não consegui, por que é tão difícil eu me dar esta nova chance, eu me dar esta nova oportunidade? É interessante demais, porque quando nós nos aproximamos de pessoas que estão tristes, cabisbaixas, nós sempre temos uma palavra de ânimo para essas pessoas. Sim ou não? Às vezes você chega no seu local de trabalho, no seu local de estudo, até mesmo na igreja. Se é o teu caso, se você frequenta uma igreja, e você percebe que nesses locais a pessoa ela está com um semblante descaído, ela está um pouco triste, e você tem liberdade para se aproximar desta pessoa e dar uma palavra de ânimo, pergunta o que está acontecendo. Quem sabe a pessoa fala para você do motivo do porquê que ela está triste, e eu tenho certeza que você tem uma palavra de ânimo para dar para esta pessoa. Mas e quando você está triste? Quando você está entristecido? Você consegue dar a si mesmo esta palavra de ânimo? Porque a Bíblia diz que tem um personagem chamado Jó, que quando as pessoas se aproximavam dele, querendo uma ajuda da parte dele, ele tinha sempre essas palavras para dar para as pessoas. Olha só o que diz o livro de Jó, lá no capítulo 4, eu quero ler contigo, Jó capítulo 4. Nós vamos estar lendo aqui do versículo 3 e o versículo 5. Olha só o que diz o livro de Jó, no capítulo 4. Versículo 3 a 5. Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e aos joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingidos, te perturbas. Coisa interessante. É o que eu acabei de falar aqui. As pessoas se aproximavam de Jó, e ele sempre tinha uma palavra boa para dar para elas. As pessoas se aproximavam dele desanimadas, cabisbaixas, mas saíam de lá felizes, alegres, acreditando. E por que quando nós estamos tristes? Por que quando eu estou aborrecido, chateado, querendo desistir, por que eu não tenho uma palavra para dar para mim mesmo? De ânimo, de esperança, de perseverança. Por conta disso, muitas pessoas não querem perseverar, porque não conseguem se dar outras oportunidades. Ficam se colocando para baixo, se achando um zero à esquerda, quando, a bem da verdade, deveriam ter palavras de ânimos para si mesmas. Deveriam, com certeza querer caminhar, dar mais passos em direção aos seus objetivos. Esse texto é lindo, de Lucas capítulo 5. Porque Pedro, ele tentou a noite toda e ele não conseguiu nada. Jesus sabia disso. Jesus se aproxima dele e fala o seguinte: Pedro, tenta de novo. Deus dando uma oportunidade para o homem de perseverar. E Pedro, ele não se negou esta oportunidade. Não negue a você mesmo
a oportunidade de tentar de novo. Quando a gente insiste, as coisas acontecem. Segundo ponto, do porquê que é tão difícil perseverar. Porque perseverar é doloroso, cansativo e estressante. Mas passar por esses processos, frequentemente, é necessário para vencer. E muitas vezes Deus quer que a gente passe por esses processos. Que é isso, pastor? Sim, o texto de Lucas capítulo 5 mostra isso para a gente. Pedro disse para o Senhor Jesus, nós trabalhamos a noite toda. Não repara muito no meu grego, não. Mas a palavra grega que Lucas usou para trabalho quer dizer kopós, que significa trabalho até a exaustão. Então, quando aqueles homens, de noite, colocaram os seus barcos na água com as suas redes, a gente percebe que eles não foram ali para lançar a rede num lugar, ficar um tempão conversando, trocando ideia, né? Não. Aqueles homens, eles colocaram o barco na água e, com certeza, eles trabalharam até não ter mais força. Creio eu que eles direcionavam o barco para um lado, lançavam a rede de um lado, lançavam a rede do outro e nada conseguiram apanhar. Tiravam o barco daquele local, ia para outra parte do mar, lançavam as redes da mesma maneira e nada conseguiam apanhar. E isso eles fizeram a noite toda até não ter mais força. Acredito eu que eles pararam porque estavam exauridos. Eles não conseguiam mais prosseguir naquilo dali porque eles estavam extremamente cansados. E Jesus Cristo fala para eles aqui assim, olha, Pedro, faze-te ao largo. Largo. O que quer dizer? Vasta extensão, de limite muito extenso. Aqueles homens estavam extremamente fadigados, mas se eles quisessem conquistar alguma coisa, precisavam passar por este processo cansativo, doloroso e estressante. Jesus sabia da força física que eles estavam tendo naquele momento, e Jesus ainda queria que eles caminhassem uma longa distância para poder viver os seus milagres, para conseguir as suas realizações. E muitas vezes Deus exige isso de nós. Por isso que perseverar é cansativo. Por isso que perseverar é doloroso. Por isso que perseverar é estressante. E geralmente o ser humano, ele quer percorrer o caminho mais fácil. E qual é o caminho mais fácil? Desistir. Mas Deus não espera isso de nós. Eu repito, frequentemente, Deus vai nos proporcionar isso. Ele sabe que a gente está cansado, ele sabe que a gente está abalado, mas ele vai querer sim que a gente ainda caminhe um bom percurso para tomar posse das nossas bênçãos. Pedro fez isso. Pedro, mesmo cansado, mesmo fadigado, ele decidiu tentar de novo. E o que motivou Pedro? Eu te pergunto, se coloca no lugar deste homem, você tentaria de novo? Você perseveraria? Fiquei buscando aqui o verbo. Você conseguiria ir em frente? O que motivou este homem a prosseguir? Jesus falou para ele que assim, Pedro, faze-te ao largo. Pedro virou para o Senhor e falou que assim, Senhor, eu trabalhei a noite toda. Perdoa a expressão, Senhor, eu estou mortinho. Eu estou só o pó, como dizem por aí. Mas, debaixo da tua palavra, eu vou lançar as redes. O que nos leva a vencer o cansaço? O que nos leva a suplantar a dor, a vencer o estresse? A palavra. Quando Deus estiver tratando com você, independentemente se você estiver cansado, aborrecido, estressado, mas se Deus está tratando com você, filho, continue, persevere, insista, não pare.
Não pare. Faça da palavra de Deus o teu combustível para avançar, porque debaixo desta palavra, se você lançar as tuas redes, com certeza você vai ser abençoado. Pedro renovou as suas forças, porque ele decidiu dar crédito à palavra. O que você tem sonhado? Quais são os objetivos que você tem determinado para a tua vida? O que Deus está colocando no teu coração? Não pare. Se Deus está falando para você insistir, se Deus está falando para você caminhar, continue perseverando. Lance as redes quantas vezes for necessária, porque o teu milagre vai acontecer. Terceiro ponto. Por que é tão difícil perseverar? Porque não focamos num determinado objetivo. Tiago, capítulo 1, verso 5 a verso 8, eu não vou abrir não. Tiago fala do homem inconstante. E Tiago compara este homem às ondas do mar, que são impelidas, agitadas pelo vento. As ondas vão para um lado e vão para o outro. Assim é o homem inconstante. Ele não tem foco. Ele não determina um plano para a sua vida e segue aquilo dali. De acordo com as circunstâncias, ele vai sendo conduzido, como as ondas do mar. E a palavra de Deus diz que este homem, dificilmente ele vai conseguir alguma coisa do Senhor. E não só da parte do Senhor, não. Porque como é que a gente pode conseguir vencer na vida se a gente traça objetivos para nós e nas primeiras tentativas nós já estamos querendo mudar, traçar outros planos? É normal traçar outros planos, sim. Às vezes a gente tenta algo e não vê que não precisa, não tem aptidão para aquilo. Mas se você agora traçou um objetivo para a sua vida e você está vendo que aquilo dali é o caminho, que Deus está colocando isso no teu coração, não desista. Siga em frente. Não seja como as ondas do mar que são agitadas pelo vento. Não deixe se direcionar pelas circunstâncias. Ah, isso aqui está muito difícil, então eu vou partir para cá. Se você partir para cá, também vai ter suas dificuldades. O que é necessário fazer é manter um foco. Eu tratei com Deus, eu determinei isso aqui para a minha vida, então eu vou seguir em frente. Muitas pessoas deixam de viver os seus sonhos porque não conseguem perseverar nesse sentido. Colocam na cabeça: poxa, eu vou ter esta faculdade, eu vou me formar nisto. Mas no meio do caminho as coisas ficam difíceis. E tentam então passar para um outro curso e percebem que ao fazer outro curso as coisas também vão ficar difíceis. Eu não sei se você conhece pessoas que já começou 5 faculdades, não conseguiu se formar em nenhuma. Muda toda hora. Semelhante à onda do mar. Não tem foco. Não persevera em meio às dificuldades. Quantas pessoas já tentaram um curso profissionalizante? Mais de 30. Não conseguem ter um diploma. Pessoas que já casaram, quem sabe, 2, 3 vezes. E quando passam um momento de dificuldade dentro do casamento, querem abandonar o barco, já pedem o divórcio. Não conseguem insistir para superar as dificuldades da vida, não tem foco. Meu querido, se você colocou algo no teu coração, não desista. Não desista. A palavra de Deus para a tua vida hoje é: persevere. Tenha foco naquilo que você determinou para a sua vida. Porque com certeza as coisas vão acontecer. O livro de Lucas, capítulo 18, fala de um homem que era cego. E Jesus Cristo estava passando pelo caminho. Quando aquele homem tomou conhecimento de que Jesus estava passando, era a chance da vida dele. Talvez ele não tivesse outra oportunidade como aquela. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas mandavam ele calar a boca. Mas enquanto mais as pessoas mandavam ele calar a boca, mais ele se insistia, mais ele perseverava, mais ele clamava ao Senhor, até o momento em que Jesus Cristo mandou chamá-lo. Ele se aproxima da presença do Deus vivo e Jesus Cristo faz uma pergunta para ele: o que queres que eu
te faça. Uma pergunta difícil demais de ser respondida. Sabe para quem? Para quem é inconstante. Para quem não sabe o que quer. Quem sabe você está tratando com Deus. Ou quem sabe você traçou esse objetivo para a tua vida. Mas é isso mesmo que você quer? Se é isso mesmo que você quer, você tem certeza e convicção disso, siga em frente. Não pare. Traçou o objetivo? Não desista. Poxa, pastor, ainda não tenho certeza. Então vai dobrar o seu joelho e vai falar com Deus, para que Ele possa te dar uma direção. Mas o ideal é que nós sejamos como Bartimeu. Estamos clamando ao Senhor, em meio às dificuldades. O Senhor agora diz para nós, o que você quer? Que nós possamos ser diretos, que possamos nos aproximar de Deus e ter certeza no nosso coração daquilo que a gente quer. Jesus Cristo espera isso de nós, que você possa estar perseverando naquilo que você determinou para o teu caminho. Resumo da mensagem. Por que é tão difícil perseverar? Dificuldade que o ser humano tem a dar a si mesmo novas oportunidades. Tentou uma, duas, três? Continue tentando. Continue tentando. Tenha a palavra de ânimo para você mesmo. Se perdoe. Não fique triste com você. Não se sinta um incompetente. Fique de pé e persevere. Por que é tão difícil insistir, pastor? Porque perseverar é doloroso. É cansativo. É estressante. Nós não gostamos disso. Mas é essencial para nós vencermos. E por que é tão difícil, pastor, persistir? Porque não temos um foco. Traçamos objetivos e em meio às dificuldades a gente desiste. Meu querido, traçou, vá em frente. Porque com certeza Deus ele há de te abençoar. Que Jesus Cristo te abençoe. Em nome de Jesus.